Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: novo sistema para a criação de gado desenvolvido em São Paulo, o Boi 777, diminui em até a metade o tempo para formar um animal de 21 arrobas para o abate. Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da carne que sai aqui da fazenda se tornaram essenciais para os produtores se manterem competitivos no mercado. Você vai conhecer ainda uma delícia nascida no interior do Nordeste. Uma tradição que se tornou um dos pratos mais típicos e apreciados da culinária brasileira, o bolo de rolo. Bolo de rolo são as camadas bem fininhas, com um tom de goiaba bem fininho. E você vai ver também. Aqui em Rondônia, os produtores ficaram preocupados com a irregularidade das chuvas. Um método revolucionário de criação de gado desenvolvido por um instituto de pesquisa de São Paulo garante mais lucros para a pecuária. A tecnologia chamada de Boi 777 diminui em até a metade o tempo para formar um animal de 21 arrobas para o abate. Praticamente a metade do tempo usado no país. O abate de animais com menos idade já é uma exigência dos importadores em diversos países. Fernando é produtor de gado para corte nesta fazenda de 50 hectares em Novo Horizonte, no interior paulista, e queria aumentar sua produção. Sem condições de comprar mais terreno, decidiu fazer mudanças na fazenda. Quando você vai implantar, você tem que ter um processo determinado para isso. Então eu precisei melhorar a fazenda de recria, melhorar pasto, divisões, água, suplementar, então isso dá um desgaste. Com as mudanças implantadas, ele passou a apostar na tecnologia do Boi 777. Para construí-lo, é preciso engordar 7 arrobas na desmama, 7 na recria e outras 7 arrobas na engorda. Assim, é possível abater um boi de 21 arrobas em 2 anos e aumentar o lucro em até 30%. Desde novinho de bezerro, eles vão para uma pastagem adubada, suplementado, depois vem para o confinamento. Então isso faz um animal muito jovem, pesado, com ótimo acabamento, uma carne muito macia. Fora do pasto, que eles estão aqui no confinamento, eles recebem uma dieta proteica energética, com fibra, mas é tudo produto, a gente usa milho, polpa cítrica, o DDG, farelo, silagem de milho ou silagem de cana. Então é um processo normal de um confinamento que faz as coisas bem feitas. São 4 tratamentos diários, 2 de manhã e 2 à tarde. O consumo depende do peso dos animais. Em 5 anos, a fazenda passou de 1.800 para 2.400 cabeças. A rotatividade aumenta, porque você diminui o ciclo, você encurta o ciclo de produção. Então o que a gente vai abater? Animais próximos dos 2 anos de idade. Então isso você consegue muito rapidamente ir girando o teu ciclo. Quando todo mundo pensa que você está reduzindo o custo de arroba produzida, é ao contrário. Quando você faz a recria suplementada em pasta adubada, o custo ele se eleva. Só que a quantidade de animais por área você aumenta muito. Então você ganha, aumenta o custo de produção, mas como você produz muito mais, isso no final é muito mais viável. A gente produz hoje 26 arrobas por hectare a pasto, só no período de pasto, né? Na recria. Quando você faz a conta de 26 arroba por hectare, é um custo em torno de R$ 83,00 por arroba. No sistema tradicional, você gasta aí R$ 57, R$ 60,00 por arroba produzida. Mas eu uso lá uma lotação de 5,5 cabeças por hectare. No tradicional você usa uma cabeça, 1,2 por hectare. Então essa diferença de lotação, mesmo tendo um custo um pouco mais alto, faz com que o processo seja mais interessante. Então, a gente fazia em torno de 8 arrobas a 10 no máximo por hectare. Hoje fazemos 26 arrobas por hectare a pasto. O boi abatido mais cedo tem a carne mais macia. Você tem uma carne de melhor qualidade, quando você vende para o frigorífico, ele tem um interesse maior. Toda vez que você vai vender, ele se aproxima mais porque sabe que
que a carne é de qualidade, animal jovem, que é fácil de exportar, então mesmo o mercado interno aceita muito bem, então isso ajudou muito. A técnica do boi 777 foi desenvolvida aqui no Polo Regional da Alta Mogiana, em uma fazenda experimental da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O conceito do boi 777 ele está baseado no conceito de uma produção tropical. A produção tropical no nosso entendimento ela não é nem só de pasto nem só de ração. É a combinação de explorar um bom animal num bom pasto, onde isso é a vantagem do ambiente tropical de calor, de chuva, parecido com o que nós estamos vendo aqui atrás, prestes a chover e tudo mais. Então a gente tem a produção do pasto de braquiária, pasto de pânico, várias outras espécies forrageiras, onde a gente explora o potencial do pasto e complementa isso com o suplemento, né? A gente complementa de forma estratégica, tanto na cria, nos níveis e nos tipos de suplementação para cria, quanto para a recria, que a gente já precisa de acelerar e intensificar essa recria, e quanto na terminação, que aí a gente precisa de um nível de suplementação mais elevado para que esse animal consiga desempenhar, ganhar peso e produzir uma carcaça com quantidade e com a qualidade necessária para que o produtor tenha receita e atender ao mercado. Mas para ter sucesso, o trabalho começa na escolha da matriz. Uma boa matriz é importante. A gente consegue fazer isso com o que a gente chama de animais comerciais, mas é óbvio que é igual uma estrada, uma viagem. Se eu vou fazer uma viagem num carro ruim, a viagem é mais sofrida, ela é mais difícil de chegar até o fim. A gente chega até o fim, mas às vezes a gente tem que fazer um esforço maior. Depois vem os cuidados. O que o produtor que trabalha com vaca precisa de ficar atento, prestar atenção, é no score corporal de sua vaca. Ele precisa que sua vaca mantenha uma boa condição de score corporal, porque primeiro que se ela vai parir com uma boa condição de score corporal, rapidamente essa vaca vai emprenhar e vai produzir um animal do cedo, que a gente chama que é um animal com maior potencial para ganhar peso no futuro da vida dele. Além de eu garantir uma melhor condição de gestação, ou seja, o que a gente fala é que a gente está formando o motor desse bezerro. Eu estou usando uma genética correta, com a sanidade correta, mas eu estou construindo esse animal. A hora que esse animal cai lá no chão, ou seja, a hora que ele nasceu, ele já está pronto. Tudo o que ele vai acontecer no resto da vida dele já foi definido dentro da barriga da vaca. A gente manda nutrientes adequados para essa vaca e ela traz a informação que a gente hoje chama de nutrigenômica, né? Ela leva a informação para os genes daquele bezerro, que do lado de fora ela vai ter uma abundância de comida. Então esse animal, assim, de uma forma muito didática, muito simplista, ele vem com um maior potencial de ganhar peso ao longo da sua vida. O que o produtor tem que entender, ele tem que olhar para o pasto dele, ver como está a oferta e a qualidade do pasto, e ele complementa isso com suplemento em função das suas metas. Então não é uma coisa fixa, não é uma receita única que a gente coloca aqui e vai funcionar em qualquer local do Brasil para qualquer situação de pasto ou para qualquer gado, né? Precisa desse alinhamento com o técnico de buscar as metas. O que o produtor tem que fazer a conta é a inversa, né? Se eu quero que ele ganhe 210 quilos ao longo de um ano, que seriam as 7 arrobas, ele tem que ganhar 586 gramas por dia. Então, qual que é a nutrição que eu vou ter para que ao longo de um ano eu consiga ter esse ganho? Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da carne que sai aqui da fazenda se tornaram essenciais para os produtores se manterem competitivos no mercado. Atualmente, o sistema tradicional de produção pecuária demora 3 anos para bater um boi de 18 arrobas. Quem está produzindo está almejando vender por preços mais altos. Então, quem são os mercados que estão pagando mais? Os mercados de exportação, por exemplo, o nosso principal comprador de carne nos últimos anos, mas agora em 2020 explodiu e certamente em 2021, é a China. Então, assim, a China exige hoje, tem uma idade limite, tá? Ou seja, 30 meses de idade. Então, se eu estiver batendo bois com 3 anos, por exemplo, eu já estou fora desse mercado. E nós conseguimos produzir uma carcaça de um boi jovem, 2 anos de idade, pesado, que atende os principais mercados, consegue colocar um acabamento mínimo que o mercado exige hoje, que é um acabamento mediano aí por volta de 3, 4 milímetros de gordura,
fazemos uma carcaça e, consequentemente, uma carne que atende os anseios do consumidor para o dia a dia, né? Ou seja, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A técnica pode ser aplicada por pequenos produtores. Não é o número de cabeças que define o sucesso no negócio. É um sistema democrático. É porque a gente tem pessoas que às vezes abatem 15, 20 animais por ano e usam dos conceitos do 777 para produzir. E ao mesmo tempo a gente tem produtores que abatem 100 mil animais por ano e que usam do conceito do boi 777 para produzir. Talvez não especificamente com os mesmos números, mas os conceitos produtivos de pensar na cria, na recria e na terminação, de trabalhar estrategicamente a alimentação baseada em pasto mais suplementação, intensificação na terminação, esses são os conceitos fundamentais dele, a determinação da meta e a combinação de pasto e suplemento para alcançar essas metas produtivas. Essa tendência é um caminho sem volta, porque a produtividade hoje, ou seja, os produtores que não adotam ou adotam muito pouco a tecnologia, as margens da atividade estão muito baixas, tá? Ou até negativas, dependendo da situação. Então só vai conseguir sobreviver nessa atividade quem começar a usar algum tipo de tecnologia. Nós não queremos preconizar que quem não usa nada já saia querendo usar o ultra top das tecnologias. Não, é um passo a passo. Então quem está batendo boi de 4 anos, baixa para 3,5, depois baixa para 3, depois baixa para 2 anos e meio e depois baixa para 2, porque é um caminho longo a ser percorrido e necessariamente esse caminho passa por construção de um ambiente de produção de forragem, tá, de melhor qualidade. O modelo do boi 777 já é estudado há mais de 10 anos e, apesar de ser considerado uma tecnologia nova e pouco expandida, está presente nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rondônia. Quem colocou em prática garante, é lucro certo. É um sistema assim bem complexo, precisa muita atenção, né? Não é chegar e jogar lá os animais e deixar do jeito que antigamente se fazia. Precisa ter muita atenção nisso, mas é muito prazeroso e muito rentável. Você vai ver ainda nesta edição, uma tradição nascida no interior do Nordeste se tornou um dos pratos típicos da culinária brasileira, o bolo de rolo. E a seguir as notícias do campo. Goiás tem hoje o segundo maior rebanho de bovinos do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Aqui em Rondônia, os produtores ficaram preocupados com a irregularidade das chuvas, que dificulta o plantio da cultura. As chuvas mais intensas começaram a ser registradas nos últimos dias, mas sempre em dias alternados. Até a primeira semana de outubro, apenas 2% do plantio tinha sido realizado. No mesmo período do ano passado, 30% da área plantada já havia sido semeada. Em 2019, 344 mil hectares foram destinados à sojicultura. De acordo com o IBGE, 67% dos municípios de Rondônia fizeram parte da produção, gerando quase 2 milhões de toneladas. Se as chuvas contribuírem, o plano é de estender a área plantada para 420 mil hectares no estado. Sergipe ocupa o primeiro lugar no ranking de estados do Nordeste como o maior produtor de batata doce. Os dados são de um levantamento feito pela empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe, a Indagro, e mostram que entre os anos de 2009 e 2018, Sergipe produziu 17,4% do total do cultivo na região, o que equivale aí a mais de 38 mil toneladas. Segundo a Indagro, os motivos que levam ao aumento dessa produção são os preços praticados, que estimulam os agricultores. Ainda segundo a Indagro, os principais municípios sergipanos nessa produção são Itabaiana, Ribeirópolis e Moita Bonita. Em relação ao Brasil, o Nordeste ocupa o segundo lugar,
com 30% da produção de batata doce, ficando atrás somente da região sul. Goiás tem hoje o segundo maior rebanho de bovinos do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso. Segundo o IBGE, são quase 23 milhões de cabeças de gado. Os municípios com maior quantidade de bovinos são Nova Crixás, Caiapônia e São Miguel do Araguaia. Esse bom resultado ajuda a manter a economia do estado aquecida. Nós temos uma capacidade de atender a demanda internacional, nós temos qualidade e estamos trabalhando para ganhar novos mercados. Hoje, a China é nosso principal parceiro comercial, tanto de Goiás quanto do Brasil. Estamos no momento com a demanda externa aquecida e a gente consegue atender essa demanda, principalmente por causa da nossa qualidade e da nossa capacidade de abate. De janeiro a outubro deste ano, já foram exportadas mais de 226 mil toneladas, que renderam 967 milhões de dólares. Mato Grosso do Sul é reconhecido por ofertar carne de qualidade, tanto no mercado nacional como internacional. E para fortalecer e estimular a atividade pecuária na região pantaneira, o governo do estado criou há 2 anos o programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal. O objetivo é a valorização do homem pantaneiro, a busca por boas práticas de produção e manejo de animais. Tudo isso de forma integrada ao meio ambiente, preservando o bioma. É um programa estratégico sobre o ponto de valorização dos produtos pantaneiros, mas principalmente a carne, onde nós queremos trabalhar em nichos de mercado e configurar através, primeiro, de um credenciamento do Ministério da Agricultura na área sustentável e também através da lei federal que estabelece os padrões de orgânico. Hoje nós já temos dentro do programa mais de 12 mil cabeças de gado abatidas que são certificadas como sustentáveis e orgânicos. Para fazer parte do programa, as propriedades rurais precisam estar localizadas no bioma do Pantanal, seguir exigências como alimentação dos animais, controle de origem, manejo sanitário, condições de embarque e transporte, visando sempre o bem-estar do animal. Em São Paulo, o consumo foi o tema do 8º episódio da live Caminhos do Agro SP. Além do secretário de Agricultura do Estado, Gustavo Junqueira, representantes da indústria de alimentos, dos supermercados e da Blockchain Academy discutiram a revolução nas relações de consumo provocada pela era digital. Um ambiente onde o consumidor exige mais variedade, melhor qualidade e cada vez mais quer saber a origem dos produtos, por quem e como foram produzidos. E o sistema blockchain de integração de diferentes bancos de dados é uma inovação que permite reunir e apresentar essas informações com segurança. No Brasil, a gente está vendo muitas empresas e governos também, instituições, buscando soluções de cadastro, de registro, de troca de informações, utilizando o blockchain, que é um banco de dados com segurança, com integridade, com garantia de origem. Então, um exemplo, saber de onde vem a laranja que eu estou comprando no supermercado. Nós estamos acostumados a ver códigos, QR Codes, códigos de barra, que podem levar até quem que produziu aquela fruta, né, ou aquele produto. Existem exemplos, por exemplo, de compradores de fora do Brasil querendo essa rastreabilidade. Tem um projeto maravilhoso do CPQD com rastreabilidade de carne bovina, para saber de onde veio, né, a carne. Então, é um exemplo disso. Imagine isso para todos os tipos de produto. O projeto Caminhos do Agro SP é uma parceria entre a Invest SP, Secretaria de Agricultura do Estado, Fundag, TV Cultura e a iniciativa privada. Na próxima quarta-feira, dia 25, o assunto será olericultura. A live poderá ser acompanhada a partir das 6h30 da tarde nos canais do YouTube da TV Cultura e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. A seguir, você vai ver uma tradição do interior nordestino que virou um dos pratos típicos mais apreciados da culinária brasileira, o bolo de rolo. Nós voltamos já.
Uma iguaria do interior do Nordeste se tornou um dos pratos típicos da culinária brasileira e ganhou o mundo. O repórter Bruno Faustino foi até Pernambuco e mostra pra gente o trabalho artesanal para o preparo do tradicional bolo de rolo. Um doce com sabor de tradição. E sotaque pra lá de nordestino. Impossível visitar Pernambuco e não apreciar um bolo de rolo. Só não confunda bolo de rolo com rocambole. Bolo de rolo são as camadas bem fininhas, com um tom de goiaba bem fininho. O rocambole já tem uma massinha mais grossa. E assim, o bolo de rolo tem um toque bem especial. A história desse doce tão tradicional vem de além-mar. O bolo de rolo é uma adaptação do bolo português colchão de noiva, uma espécie de pão de ló enrolado em várias camadas grossas, com recheio de amêndoas ou nozes. Ao chegar aqui, o recheio foi trocado e a goiaba, fruta abundante na zona da mata, ganhou status de estrela e passou a reinar absoluta. Hoje, o bolo de rolo é fonte de renda para muitas famílias pernambucanas, como a do Mauro. O bolo de rolo foi a minha primeira profissão. Nós aprendemos, foi a primeira coisa profissionalmente que a gente aprendeu e virou uma paixão para a vida inteira. Hoje você saiu de aprendiz para proprietário de empresa, para empresário. Como é que foi essa trajetória? Então, foi uma trajetória muito difícil. Chegar até aqui, o bolo de rolo representa uma paixão enorme. O bolo de rolo hoje, falando de uma forma carinhosa, é o amor da nossa vida. E a receita, qual é? A receita é guardada a 7 chaves. Isso aí a gente não pode revelar. Mas que é gostoso, é? Demais, demais, bastante. O pulo do gato ele não conta, mas a gente conseguiu descobrir os ingredientes. A massa leva açúcar, trigo, manteiga e ovos. Muitos ovos. O preparo é simples. Coloca tudo na batedeira até virar uma massa lisinha. Depois, a mistura é colocada em tabuleiros untados. Cuidado para não colocar muita massa. Ela precisa ficar bem fininha. Agora, forno. É bem rapidinho. Não pode dourar. Mas a massa não pode sair crua. Espere esfriar e aí entra o recheio. Um doce de goiaba bem lisinho. Também não pode botar muito. Aí é só enrolar. Olhando assim até parece fácil, mas só parece. Rodrigo, qual que é a técnica para enrolar o bolo tão fininho desse jeito? Primeiramente a base tem que estar perfeita do bolo para poder o bolo sair perfeito. Se você fez a base perfeita, o resto é só botar a emenda juntinho e enrolar. E quantos tabuleiros são necessários para fazer um bolo de rolo de verdade? Um bolo de 1 quilo são 4 camadas de massa, são 4 bandejinhas de massa. E de 1,5 kg são 3. E como é que a gente não vê emenda de um para outro? Porque a emenda fica certinho uma na outra, a gente tem como ver. Isso tudo é técnica? É, o bolo sai perfeito. Um detalhe importante. Bolo de rolo sem açúcar polvilhado em cima não é bolo de rolo. Essa combinação transformou o doce num patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco. Quem compra um bolo de rolo não está comprando só um bolo, né? Tem muita tradição e muita história por trás desse bolo. Isso, esse é o nosso maior desafio. É buscar fazer com que essa expectativa seja realizada na abertura da caixa do nosso produto. Devido ao sucesso, o bolo de rolo ao longo dos anos ganhou algumas variações. E hoje está presente em várias partes do mundo. A empresa do Mauro já envia o doce para o Canadá e Estados Unidos. O tradicional é o bolo de rolo de goiaba. Mas vocês foram além e hoje já oferecem para o consumidor outros tipos de bolo de rolo. Isso então. A gente viu uma necessidade no mercado, né, de lançar outros sabores e diversificamos essa variedade de sabores. Hoje nós temos 10 tipos de bolo de rolo.
Além disso, tem subprodutos do bolo de rolo, não só o bolo de rolo. Vocês já criaram outros produtos a partir desse produto principal. Justamente. A gente viu a possibilidade de lançar outros produtos com a base do bolo de rolo. E aí lançamos a nossa broa de bolo de rolo. É uma especialidade nossa, nós fomos pioneiros nesse novo produto. Além dele, tem outros, tem biscoito, tem de tudo. Isso, biscoitinho de bolo de rolo também, foi uma invenção nossa. É ou não é de dar água na boca? O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.